Saudações, amigos do canal. Hoje eu estarei aqui fazendo um vídeo para mostrar um pouco sobre o sistema da direção, do setor de direção do trator CBT, nesse caso um trator CBT 2070. Bom, aqui acontece que durante uma revisão ali na parte da caixa seca de câmbio do trator, eu tive necessidade de retirar o setor de direção, como vocês podem ver aqui. Ele está completo. E na ocasião eu percebi que o eixo tem um pequeno trinco. Não sei se vai dar para verificar, mas aqui em sentido quase que diagonal, bem aqui, há uma pequena trinca. Então, antes que esse problema se agrave mais adiante, eu vou desmontar o setor, vou retirar o eixo aqui e fazer a cava aprofundar essa cava aqui, tentar chegar o mais profundo que puder e fazer o enchimento com solda. Como não partiu totalmente ainda, não há necessidade de levar o torno para que seja feita a emenda. Eu creio que eu consiga criar a cava e encher sem a necessidade de um alinhamento, uma vez que o eixo, a ponta dele ainda está alinhada com o restante, que não se desprendeu totalmente, certo? Então vou lá para a bancada agora fazer a desmontagem. Então aqui nós podemos retirar o eixo, já está fora, como podem ver, a trinca. E o restante do setor iremos mostrar em uma próxima oportunidade. Nesse caso, eu já drenei o óleo previamente, cá embaixo tem um bujão de drenagem e por isso ele está seco. Bem, aqui agora fica mais fácil de podermos visualizar a trinca. É esta aqui que se mostra de maneira diagonal aqui, iniciando bem na parte lisa, se estendendo quase que pela metade aí do eixo. 180 graus do diâmetro do eixo. Eu não tenho como saber a profundidade dessa trinca, seria necessário um equipamento de raio-x, mas nesse caso eu estaria enchendo pelo menos para suprir a força aqui até que seja substituída a peça por completo. Apesar que aqui ela atinge as estrias, onde pega lá o braço de direção, mas até aqui eu posso encher normalmente, que ela não alcança, como podem ver a marca de encosto. Cá em cima sim ela prolonga um pouquinho e vai até a parte da estria lá, mas eu pretendo desbastar com a micro retífica ou até com a esmerilhadeira mesmo. Vamos para a bancada de solda. Bem, neste caso aqui eu já aprofundei o rasgo da trinca, como podem observar. Aqui está ele, a uma profundidade satisfatória para que seja preenchido com cordão de solda. Acabou entrando ali na parte da estria, mas eu creio que esse não seja um problema, que eu acredito que eu consiga esmerilhar de volta para que faça a estria. Não é difícil acompanhar a profundidade da trinca. Eu percebi na prática que conforme vai se esmerilhando, o óleo que estava por dentro da trinca ele começa a espumar para fora aqui, e dessa forma ele denuncia a trinca propriamente dita. Ela começa a se manifestar ali, não sei se vocês conseguem ver, mas ainda lá no fundo, aquela marquinha escura ali, característica da trinca, que ainda passa mais um pouco. O óleo que está lá dentro começa a sair para fora. Eu não vou aprofundar ainda mais o rasgo. Acredito eu que a esta profundidade já vai dar um reforço bem significativo aqui, para que nós possamos fazer esse preenchimento por ser um serviço provisório.
a minha ferramenta ali já não está conseguindo cortar bem a essa profundidade aí, tá certo? Então vamos agora à soldagem. Bem, como sei que há o risco de alguns pingos de solda atingir as estrias ou a rosca da ponta do eixo, para evitar esse problema eu enrolei um pouco de papel alumínio aqui na superfície, deixando apenas o rasgo livre, no intuito de que possíveis pingos de solda não atinjam as partes indesejadas do material. Bem, amigos, aqui eu já concluí a solda, o cordão de solda, já passei o disco com a esmerilhadeira. A sequência usada foi o disco comum de desbaste, tá? E em seguida eu passei o disco flap, que ele vai dando esse polimento aqui na peça, certo? Então ele vai deixando o eixo, o material soldado com um padrão bem semelhante ao que era antes. Eu vou marcar aqui o ponto das estrias. Já visto que o limite é aqui nesse risco, eu vou passar uma fita isolante em volta para mim saber o limite e vou fazer os rasgos com o disco de corte aqui, ó. Vou avançando eles. Eu até coloquei um menorzinho aqui na esmerilhadeira, uma esmerilhadeira de mão comum, porque como ele tá menor vai me dar um equilíbrio melhor. Vamos ver o resultado. Então agora com a fita isolante aqui, eu gabaritei até onde a estria vai alcançar. Esse lado daqui vai pegar bem avançado. E aí vamos iniciar o corte com a esmerilhadeira e ao final eu volto pra gente ver o resultado. Polido, certo? Vocês podem ver que ficou bem aparente as estrias que foram rasgadas aqui, ó, tá? A original e onde foi preenchido. O meu eixo lá, o braço de direção, ele só vem até aqui, da ponta até aqui assim, mais ou menos. Eu tenho aí folga de uns 10 milímetros em média. E agora nós vamos montar o setor e colocar a prova para ver o resultado final. Pois bem, vamos então à montagem. Eu já estou aqui com o eixo, os parafusos estão aqui do lado, a tampa e a minha peça eu já coloquei na moça novamente do mesmo jeito que estava no início do vídeo, tá? Primeiro passo aqui, alinhar o volante para que os dentes da engrenagem aqui, ó, eles fiquem no centro. Ver se dá para aproximar aqui. Esses dentes aí, ó, eles precisam ficar no centro, tá? Se você girar o volante para a direita, ele vai descer. Se girar para a esquerda, ele vai subir. Você vai deixar ele no centro, tá certo? Na sequência aqui nós vamos vir com o eixo. Simplesmente instalar ele aqui, ó. Centro aqui, a posição dele passa, tá? Pronto. Para fazer o teste, ver se está no ponto certo, no dente certo. Ele já casou lá nos dentes, tá vendo? Para saber se está no ponto certo, nós vamos girar o volante todo para um lado. Ele tem que chegar no final, no último dente, perfeitamente. Agora vamos girar para o outro. Ele tem que ficar mordido no último dente do setor, tá? Estou girando o volante nesse momento.
Tá com um pouco de peso aqui, porque a bucha foi trocada também. Então ele tá bem justo. Bom, chegou ao final perfeitamente. Tá no ponto certo. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Vou vir com o parafuso de regulagem, aquele que nós tiramos, tá? Goelazinha para baixo. Vou vir no rasgo aqui do setor aqui, ó, do pé do eixo, traspassar ele, certo? Vou vir agora com o selante, passar na tampa e fazer a montagem normalmente. Eu já passei o selante aqui, tanto na carcaça quanto na tampa. Então aqui agora nós vamos começar a colocar aqui a tampa nesse sentido. Quando ela chegar no parafuso aqui, ó, aí eu começo a mover ele para passar pela tampa. Olha como é simples. E aí automaticamente ela vai chegando em direção à carcaça. Encostou aqui, ó, pronto. Já venho com os parafusos, coloco eles todos. Já posso inclusive dar o aperto definitivo sem problema nenhum. A chave 14, caso eu estou usando uma chave 14 combinada. Aqui. Eu aperto. Ok. Bom, aqui agora, pessoal, é o seguinte. Se eu folgo o... Não sei se dá pra ouvir, ó. Aqui tá com folga no setor, certo? Deixei ele folgado só pra gente ver. Se eu movo de um lado para outro, o volante, eu tenho uma folga excessiva. Então vou vir aqui, corrigir, apertando o parafuso. Conforme eu aperto o parafuso, o eixo lá é cônigo na engrenagem, nos dentes, né? Então, conforme eu aperto a ponta do eixo aqui, ele vai encostando mais cá na parte dos dentes do sem fim, dos dentes de cima. E dessa forma eu tiro a folga do eixo. Aqui eu já tirei. Não pode deixar apertado demais também, porque causa aí um certo desconforto ao usar, que vai ficar muito apertado, tá? E aqui é só colocar a contraporca e fazer o aperto normalmente. Não tem mistério, tá? Colocar aqui, fazer o aperto da contraporca. Tem um pouco de tinta. Perfeitamente. Aqui é um ajuste que nós podemos fazer até depois, se estiver lá no carro também, no trator, aliás. Pronto, perfeitamente. Então, está feita a montagem. A partir de agora, nós vamos colocá-lo no trator para ver o resultado na prática. Tá aí a ponta do eixo, não sei se vai dar para ver, né? Tá aí. Conforme nós giramos lá o volante, ele vai para um lado, vai para o outro, tá?